Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, onde nós falamos da regra da reciprocidade, aqui no livro As Armas da Persuasão. O capítulo 2, onde nós paramos, é justamente na explicação de como que essa regra da reciprocidade funciona, na página 33. Então, sem mais enrolação aqui, vamos começar. A última coisa que eu peço é que você deixe seu like e comenta aí embaixo o que você está achando da nossa série de vídeos, ok? Então, como que a regra funciona, essa regra da reciprocidade? Não se engane, as sociedades humanas obtêm uma grande vantagem competitiva da regra da reciprocidade e, portanto, zelam para que seus membros sejam educados para obedecê-la e acreditar nela. Cada um de nós foi ensinado a cumprir essa regra e conhece as sanções sociais e o menosprezo reservado para quem quer que a viole. Por conta da aversão geral por quem recebe sem fazer nenhum esforço por retribuir, costumamos nos esmerar para não sermos considerados parasitas, ingratos ou aproveitadores. No processo, porém, podemos ser explorados por indivíduos que procuram tirar vantagem da nossa gratidão. Para entender como a regra da reciprocidade pode ser explorada por alguém que a reconheça como uma verdadeira arma da influência, examinamos um experimento conduzido pelo psicólogo Dennis Regan. Como parte de uma pesquisa de apreciação artística, 2 voluntários deveriam avaliar a qualidade de algumas pinturas. Um dos avaliadores, podemos chamá-lo de Joe, estava apenas se fingindo de voluntário e era, na verdade, o assistente do Dr. Regan. O experimento correu sob 2 condições diferentes. Em alguns casos, Joe prestava um pequeno favor não solicitado ao verdadeiro voluntário. Durante um breve período de descanso, Joe deixava a sala por alguns minutos e retornava com 2 garrafas de Coca-Cola, uma para o voluntário e outra para ele, dizendo: "Perguntei ao pesquisador se podia pegar um refrigerante e ele disse que sim, por isso comprei um para você também." Em outros casos, Joe não fazia um favor ao voluntário. Ele retornava do intervalo de 2 minutos de mão vazia. Em outros aspectos, porém, Joe se comportava de forma idêntica. Mais tarde, depois que todas as pinturas haviam sido avaliadas e o pesquisador deixava a sala, Joe pediu ao voluntário que lhe fizesse um favor. Contava que estava vendendo bilhetes de rifa de um carro novo e que, se vendesse mais que os outros, ganharia um prêmio de $50. O pedido de Joe era que o voluntário comprasse alguns bilhetes da rifa por 25 centavos de dólar cada. Um só já vai ajudar, mas quanto mais melhor. A principal descoberta do estudo diz respeito ao número de bilhetes que os voluntários compravam sob as 2 condições. Sem dúvida, Joe teve mais sucesso ao vender seus bilhetes de rifa aos voluntários beneficiados antes pelo favor. Aparentemente, sentindo que lhe deviam algo, esses voluntários compraram 2 vezes mais bilhetes do que os voluntários que não receberam favor. Embora o estudo de Regan represente uma demonstração simples do funcionamento da regra da reciprocidade, ilustra diversas características importantes da regra, que, a uma análise mais profunda, nos ajudam a entender como ela pode ser usada como proveito. A regra é esmagadora. Uma das razões para a eficácia da reciprocidade como um dispositivo para obter o consentimento de outra pessoa é a sua força esmagadora, muitas vezes capaz de produzir uma resposta positiva a um pedido que, se não fosse a sensação de gratidão, com certeza seria recusado. Um indício de como a força da regra consegue se sobrepor à influência de outros fatores que costumam determinar a satisfação de um pedido pode ser visto num segundo resultado do estudo de Regan. Além do seu interesse no impacto da regra da reciprocidade sobre o consentimento, Regan também estava investigando como a simpatia ou afinidade por uma pessoa afeta a nossa disposição de satisfazer um pedido seu. Para medir como a simpatia por Joe afetava as decisões dos voluntários de comprar os seus bilhetes de rifa, Regan pediu que preenchessem diversas escalas classificatórias indicando o quanto haviam gostado de Joe. Ele então comparou suas respostas com o número de bilhetes que haviam comprado. Foi descoberta uma tendência significativa. Os voluntários que mais gostaram de Joe foram os que mais bilhetes compraram. Este dado em si não é uma descoberta surpreendente, já que a maioria de nós teria imaginado que as pessoas estão mais propensas a fazer um favor a alguém que gostam. Passando para o depoimento do leitor, de uma secretária do estado de Nova York, trabalho para uma empresa na cidade de Rochester. Certa vez fiquei até de noite para terminar um trabalho importante. Ao sair da minha vaga, meu carro derrapou no gelo e acabou preso numa pequena ribanceira. Estava tarde, fazia frio e todos os meus colegas do escritório haviam ido embora. Mas um funcionário de outro departamento passou por mim
e tirou meu carro de lá. Cerca de 2 semanas mais tarde, como eu trabalhava em assuntos ligados a recursos humanos, tomei conhecimento de que aquele mesmo funcionário seria acusado de uma grave violação da política da empresa. Embora ignorasse a moralidade daquele homem, decidi ir até o presidente da empresa a fim de interceder por ele. Até hoje, embora muita gente tenha vindo questionar o caráter daquele homem, me sinto em dívida com ele e disposta a defendê-lo. Aqui ainda temos uma nota do autor que diz: como no experimento de Reagan, parece que as características pessoais do homem influenciaram menos a decisão da leitora de ajudá-lo do que o simples fato de que ele lhe fizera o favor. A descoberta interessante do experimento de Reagan, no entanto, foi que a relação entre gostar e consentir foi completamente ignorada no caso em que os voluntários haviam ganhado o refrigerante de Joe. Para aqueles que lhe deviam um favor, não fazia diferença nenhuma se gostavam dele ou não. Eles sentiram uma sensação de obrigação de retribuir, e assim procederam os voluntários, que indicaram que não gostavam de Joe e compraram tantos bilhetes quanto aqueles que indicaram que gostavam dele. A regra da reciprocidade foi tão forte que sobrepujou a influência de um fator: a simpatia pelo solicitante, que em geral afeta a decisão de concordar. Pense nas implicações disso. Pessoas de quem normalmente não gostamos, telefonistas insuportáveis, parentes desagradáveis, representantes de organizações suspeitas ou impopulares, podem aumentar muito a chance de fazermos o que desejam só ao nos emprestarem um pequeno favor antes de anunciarem seus pedidos. Tomemos um exemplo histórico recente. A Sociedade Hare Krishna é uma seita religiosa oriental com raízes antigas que remontam à cidade indiana de Calcutá. Sua espetacular história moderna começou na década de 1970, quando experimentou um crescimento notável, não apenas em seu número de seguidores, mas também em riqueza e propriedades. O crescimento econômico era financiado por uma série de atividades, sendo a principal e mais visível os pedidos de doações de membros da sociedade e pessoas comuns em locais públicos. Na época da chegada do grupo aos Estados Unidos, a solicitação de contribuições era feita da seguinte maneira: grupos de devotos de Krishna, geralmente de cabeça raspada, usando trajes indianos e tocando instrumentos musicais, percorriam uma rua da cidade entoando cânticos e dançando enquanto pediam dinheiro. Embora altamente eficaz como técnica para chamar a atenção, essa prática não funcionava muito bem para angariar fundos. Os americanos comuns consideravam os Krishnas estranhos, para dizer o mínimo, e relutavam em doar dinheiro para sustentá-los. Logo, ficou claro para aquela sociedade que havia um grave problema de relações públicas. As pessoas às quais eles pediam doações não gostavam de sua aparência, de suas roupas, nem de suas atitudes. Se a sociedade fosse uma organização comercial normal, a solução teria sido simples: mudar as coisas de que o público não gosta. Mas os Krishna são uma organização religiosa e sua aparência, suas roupas e atitudes estão em parte ligadas a fatores religiosos. Como fatores religiosos costumam ser resistentes a mudanças exigidas por motivos mundanos, a liderança dos Hare Krishna se viu diante de um dilema. De um lado estavam as crenças, o modo de vestir e o corte de cabelo que tinham um significado religioso. De outro lado, e ameaçando a viabilidade financeira da organização, estavam as percepções nada positivas do público americano em relação àqueles fatores. O que a seita deveria fazer? A solução dos Krishna foi brilhante. Eles optaram por uma tática de arrecadação de fundos que não exigia sentimentos positivos de seus alvos em relação à seita. Começaram a empregar um procedimento de pedidos de doações envolvendo a regra da reciprocidade. Esta, como demonstrado pelo estudo de Reagan, era forte o suficiente para superar a aversão pelos solicitantes. A nova estratégia continuava envolvendo a solicitação de contribuições em locais públicos, com intenso movimento de pedestres, como aeroportos, que estavam entre os favoritos. Mas, antes de uma doação fosse pedida, a pessoa avisada recebia um brinde, entre aspas. Era um livro, que geralmente era o Bhagavad Gita, a revista Back to Godhead da sociedade, ou, na versão mais econômica, uma flor. Transeunte desprevenido que, de repente, visse flores em suas mãos ou presas na lapela do paletó, não podia de modo algum devolvê-las, ainda que afirmasse que as não queria. Entre aspas, não, é o nosso presente para você, dizia o solicitante, recusando-se a recebê-las de volta, tendo aplicado a regra da reciprocidade àquela situação.
Aí sim, o membro dos Krishna pediu uma contribuição à sociedade. Essa estratégia de doar antes de pedir rendeu ótimos frutos para a sociedade Hare Krishna, produzindo ganhos econômicos em grande escala e financiando a posse de templos, empresas, casas e propriedades em 321 centros dos Estados Unidos e em outros países. Como um comentário à parte, é interessante notar que a regra da reciprocidade vem perdendo a utilidade para os Hare Krishna. Não porque a regra em si tenha se tornado menos potente socialmente, mas porque descobrimos formas de impedir que os Krishna a utilizem contra nós. Tendo sido vítimas de suas táticas no passado, muitos viajantes ficaram alertas à presença de solicitantes com mantos da sociedade Hare Krishna em aeroportos e estações ferroviárias, ajustando seus caminhos para evitar o encontro e preparando-se de antemão para recusar o presente, entre aspas, do ofertante. Como resultado, os Krishna experimentaram um baque financeiro. Na América do Norte, quase 30% de seus templos foram fechados por razões econômicas e o número de devotos ocupando os templos restantes despencou de um ápice de 5.000 para em torno de 800. Outros tipos de organizações também aprenderam a empregar o poder de um pequeno presente para estimular ações que normalmente não seriam tomadas. Pesquisadores de opinião descobriram que enviar um presente monetário no envelope com questionário anexo aumenta bastante o índice de resposta à pesquisa, em comparação com a oferta da mesma quantia como recompensa posterior. De fato, um estudo mostrou que enviar um cheque presente, entre aspas, de $5 junto a uma pesquisa de seguro foi 2 vezes mais eficiente do que oferecer um pagamento de $50 após a devolução da pesquisa respondida. De forma semelhante, garçons descobriram que oferecer aos clientes um bombom ou uma bala de hortelã ao entregar a conta aumenta bastante as gorjetas. Em geral, os negociantes constatavam que, após aceitarem um presente, os clientes ficavam dispostos a comprar produtos e serviços que, de outra forma, recusariam. Parece que o é dando que se recebe das interações sociais é reconhecido bem antes da fase adulta. Uma professora de inglês do 5º ano me escreveu sobre uma tese que aplica aos seus alunos sobre o emprego correto dos tempos verbais. A pergunta, o futuro de que eu dou é... O garoto respondeu, eu recebo. E ele pode ter se confundido com aquela regra gramatical específica, mas entendeu bem demais uma regra social mais ampla. Política. A política é outra área em que se revela o poder da regra da reciprocidade. Suas táticas aparecem em todos os níveis. No topo, as autoridades eleitas se envolvem na troca de favores, que faz da política um cenário de estranhas alianças. O voto inusitado de um representante eleito por uma lei ou medida que pode ser entendido como um favor devolvido ao responsável por aquele projeto. Os analistas políticos ficavam surpresos com o sucesso de Lyndon Johnson em conseguir a aprovação do Congresso americano para muitos de seus programas no início de seu governo. Até congressistas considerados fortes oponentes daquelas propostas estavam votando a seu favor. Um exame mais detido, feito por cientistas políticos, descobriu que a causa não era a habilidade política de Johnson, e sim a variedade de favores que ele pôde prestar aos demais legisladores durante seus muitos anos de poder na Câmara e no Senado. Como presidente, conseguiu aprovar uma quantidade notável de leis em pouco tempo cobrando aqueles favores. O interessante é que esse mesmo processo talvez explique os problemas de Jimmy Carter em obter a aprovação de seus programas pelo Congresso no início de seu governo, mesmo tendo apoio da maioria. Carter chegou à presidência como um estranho no ninho. Sua campanha se baseou em uma posição independente de Washington. Ele sempre fez questão de afirmar que não devia nada a ninguém. Grande parte de sua dificuldade legislativa ao assumir o poder pode ser explicada pelo fato de que ninguém devia nada a ele. Em outro nível, podemos notar a força reconhecida da regra da reciprocidade na propensão das empresas e dos indivíduos a oferecerem presentes e favores a autoridades judiciais e legislativas, na série de restrições legais contra esse comportamento. Mesmo defendendo contribuições políticas legítimas, o acúmulo de obrigações muitas vezes está por trás de um propósito declarado de apoiar um candidato favorito. Um exame das listas de organizações que contribuem com as campanhas de ambos os candidatos majoritários em eleições importantes fornece indícios dessas motivações. Um cético que queria provas concretas de troca de favores esperada pelos financiadores políticos talvez se contente com a admissão declarada do empresário Roger Tamers nas audiências do Congresso americano sobre a reforma do financiamento das campanhas. Quando indagado se sentia que recebeu um bom retorno por sua contribuição de $300.000, ele sorriu e respondeu: acho que da próxima vez darei 600 mil. Esse tipo de honestidade é raro na política. Em sua maioria, doadores e beneficiários fazem coro para desmentir as ideias de que contribuições para campanhas, viagens grátis, ingressos para torneios esportivos possam predispor as opiniões de autoridades públicas, equilibradas e ponderadas. Como insistiu o líder de um lobby, não há motivo para preocupação, porque essas autoridades são homens e mulheres inteligentes, maduros e sofisticados no auge de suas profissões, predispostos pela formação a serem perspicazes, críticos e alertas. Desculpe-me se, como cientista, acho graça dessa declaração. Os cientistas equilibrados e ponderados já sabem que são tão suscetíveis quanto quaisquer outros a esse processo. Vamos analisar o caso da controvérsia médica em torno da segurança dos bloqueadores dos canais de cálcio, uma classe de medicamentos para a doença cardíaca. Um estudo descobriu que 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoio aos remédios haviam recebido favores anteriores, entre parênteses, viagens grátis, financiamento de pesquisas ou empregos,
das farmacêuticas, mas apenas 37% daqueles que criticaram os remédios haviam recebido apoio. Se cientistas predispostos pela formação a serem perspicazes, críticos e alertas podem ser dominados pela contracorrente insistente na troca de favores, devemos esperar que os políticos também possam. E teremos razão. Por exemplo, repórteres da Associated Press, que acompanharam os congressistas americanos que receberam mais dinheiro de grupos de interesses em 6 questões-chave do ciclo de campanha de 2002, descobriram que aqueles representantes eram 7 vezes mais suscetíveis a votar a favor do grupo, que havia contribuído com mais dinheiro para suas campanhas. Como resultado, esses grupos conseguiram um voto favorável 86% das vezes. Muitas autoridades eleitas e nomeadas se consideram acima das regras aplicáveis ao resto de nós. Mas concordar com essa extravagância quanto à regra da reciprocidade não é apenas risível. É perigoso. A amostra não é tão grátis assim. Obviamente, o poder da reciprocidade pode ser observado também no comércio. Embora o número de exemplos seja grande, vale a pena examinarmos alguns mais familiares. Como a técnica de marketing, a amostra grátis ostenta um longo histórico de eficácia. Na maioria dos casos, uma quantidade pequena de um produto é fornecida a clientes potenciais para que se gostam. Certamente, esse é um desejo legítimo do fabricante. Expor ao público as qualidades do produto. A vantagem da amostra grátis, porém, é que também se trata de um presente. E, como tal, pode envolver a regra da reciprocidade. Bem à maneira do jiu-jitsu, quem oferece amostras grátis pode liberar a força da gratidão natural inerente a um presente, quando parece ter apenas a intenção inocente de fazer uma divulgação. Um dos locais favoritos para a distribuição de amostras grátis é o supermercado. Muitas pessoas acham difícil aceitar amostras de atendente sorridente, envolver apenas os palitos ou as xícaras e ir embora sem comprar. Em vez disso, elas compram um pouco do produto, ainda que não tenham gostado tanto. Uma variante bastante eficaz desse procedimento de marketing é ilustrada no caso citado por Vance Packard, em The Hidden Persuaders. Um funcionário de um supermercado de Indiana, de certo dia, vendeu uma quantidade incrível de 450 quilos de queijo em poucas horas expondo o produto, convidando os clientes a cortarem fatias para si como amostras grátis. Uma versão diferente da tática de amostras grátis é utilizada pela americana Amway, empresa que produz e distribui produtos de limpeza e cuidados pessoais numa vasta rede nacional de vendas de porta em porta. A empresa, que cresceu a partir de uma operação de fundo de quintal, se tornou conglomerado com vendas anuais no valor de $1,5 bilhão, faz uso da amostra grátis por meio de um dispositivo chamado Bug. O Bug consiste em um kit de produtos Amway, lustramóveis, detergentes, shampoos, desodorantes, inseticidas, limpa-vidros, levados à casa do cliente numa bandeja especial ou num simples saco plástico. O vendedor da Amway é instruído a deixar o Bug com o cliente por 24, 48 ou 72 horas, sem nenhum custo ou obrigação para ele. Basta dizer que gostaria que ele experimentasse os produtos. Entre parênteses, isso é uma oferta irrecusável. Ao final do período de experiência, o representante da Amway deve retornar e receber pedidos dos produtos que o cliente deseja comprar. Por pouco os clientes esgotam o conteúdo dos recipientes de produtos num tempo tão curto, o vendedor pode então levar o que restou do Bug para o próximo cliente potencial ali perto e recomeçar o processo. Muitos representantes da Amway mantêm vários bugs circulando em seu bairro. É claro que, a essa altura, você e eu sabemos que o cliente que aceitou e usou os produtos do Bug foi capturado pela regra da reciprocidade. Muitos desses clientes cedem a uma sensação de obrigação e encomendam os produtos parcialmente testados e consumidos. Claro que a Amway sabe muito bem disso. Mesmo numa empresa com um excelente crescimento como essa, o dispositivo Bug causou sensação quando fez sua estreia. Relatórios de distribuidores locais da matriz registram um feito notável. Inacreditável, nunca vimos tanta empolgação. Os produtos estão sendo vendidos num ritmo incrível e estamos só no começo. Os distribuidores locais pegaram os bugs e tivemos um aumento excelente nas vendas. Isso foi um relato de um distribuidor de Illinois. A ideia de varejo mais fantástica que tivemos. Em média, os clientes compraram cerca de metade da quantidade total dos bugs quando foram recolhidos. Em resumo, extraordinário. Nunca vimos uma resposta como essa dentro da nossa organização. E isso foi um relato do distribuidor de Massachusetts. Os distribuidores da Amway parecem estar perplexos. Satisfeitos, mas ainda assim perplexos. Com o poder incrível do Bug. É claro que, a essa altura, você e eu não deveríamos estar. A regra da reciprocidade governa muitas situações de natureza puramente interpessoal, nas quais nem dinheiro e nem a troca comercial estão em jogo. O cientista europeu Abel Fest relata um ótimo exemplo disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, por causa da natureza da guerra de trincheiras na época, era dificílimo para os exércitos cruzarem a terra entre as linhas de frente opostas. Mas não era tão difícil para um soldado isolado rastejar por lá e penetrar numa posição de trincheira inimiga. A tropa dispunha de especialistas que regularmente capturavam dessa forma soldados inimigos que então eram levados para o interrogatório. Certa vez, um especialista alemão com experiências bem-sucedidas em missões desse tipo transpôs com habilidade a área entre frentes e surpreendeu um soldado inimigo solitário em sua trincheira. O soldado desatento que estava comendo naquele momento foi facilmente desarmado. Amedrontado, com apenas um pedaço de pão na mão, ele realizou o que pode ter sido o ato mais importante da sua vida. Ofereceu ao inimigo parte do pão. O alemão ficou tão comovido pela oferta que foi incapaz de complementar sua missão. Deu as costas ao seu benfeitor e voltou de mão vazia para enfrentar a ira dos superiores. O mais estranho ainda é o caso mais recente de um assaltante armado que invadiu uma festa em Washington empunhando um revólver e exigindo dinheiro, mas mudou de ideia, pediu desculpas e foi embora depois que lhe ofereceram parte do vinho e do queijo que restavam. Outra demonstração convincente do poder da reciprocidade vem do relato de uma mulher que salvou a própria vida, não por meio de uma concessão, como fez o soldado capturado, mas recusando uma concessão e as obrigações poderosas que acompanhavam. Em novembro de 1978, o reverendo Jim Jones, líder da comunidade de Johnstown, na Guiana, induziu seus seguidores ao suicídio em massa. A maioria bebeu docilmente o refresco envenenado e morreu em seguida. Mas Diane Louie
Desobedeceu a ordem de Jones e fugiu de Jonestown para a selva. Ela atribuiu sua disposição em agir assim à sua recusa anterior de aceitar favores especiais do reverendo quando passou por necessidades. Ela renegou sua oferta de comida especial quando estava doente, porque, entre aspas aqui, eu sabia que, uma vez que ele me desse aqueles privilégios, teria controle sobre mim, e eu não queria lhe dever nada. A regra reforça dívidas não solicitadas. Já dissemos que o poder da reciprocidade é tão grande que mesmo pessoas estranhas, mal vistas ou importunas podem aumentar a chance de conseguir nosso consentimento se primeiro nos fizerem um favor. No entanto, existe outro aspecto da regra que permite a ocorrência desse fenômeno. Uma pessoa pode desencadear uma sensação de gratidão fazendo-nos um favor ou não. Lembre-se que a regra afirma somente que devemos fazer aos outros o tipo de concessão que nos fizeram. Ela não requer que tenhamos pedido o que recebemos para nos sentirmos na obrigação de retribuir. Por exemplo, a Organização de Apoio aos Veteranos de Guerra American Disabled Veterans informa que o seu pedido de doações por carta gera uma taxa de resposta de uns 18%. Mas quando a carta também inclui um presente não solicitado, o grau de sucesso quase dobra, chegando a 35%. Eu não estou dizendo que não temos uma sensação de obrigação mais forte por um favor que solicitamos, mas quando uma solicitação não é necessária para produzir em nós o sentimento de gratidão. Se refletirmos por um momento sobre o propósito social da regra da reciprocidade, podemos ver por que isso ocorre. A regra foi criada para promover o desenvolvimento de relacionamentos recíprocos entre os indivíduos, de modo que uma pessoa pudesse iniciá-los sem medo de sair perdendo. Se a regra precisa servir a esse propósito, o favor inicial não solicitado deve ter a capacidade de criar uma obrigação. Lembre-se também de que os relacionamentos recíprocos conferem uma vantagem extraordinária às culturas que os promovem, e que, por isso, serão fortes as pressões para assegurar que essa regra seja cumprida. Não admira, portanto, que o influente antropólogo francês Marcel Mauss, ao descrever as pressões sociais na cultura humana em torno do processo de presentear, afirme que existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e uma obrigação de retribuir. Embora a obrigação de retribuir constitua a essência da regra da reciprocidade, a obrigação de receber é o que a torna a regra fácil de ser explorada. A obrigação de receber reduz a nossa capacidade de escolher o beneficiário de nossa gratidão, colocando o poder na mão dos outros. Vamos examinar alguns exemplos anteriores para ver como o processo funciona. Primeiro, no estudo de Reagan, constatamos que o favor que leva os voluntários a comprar o dobro do número de rifas de Joe não foi solicitado. Joe havia deixado a sala e voltado com uma Coca-Cola, para ele e outra para o voluntário. Nenhum voluntário recusou a oferta, e é fácil ver porque isso seria constrangedor. Joe já havia gastado seu dinheiro. O refrigerante era um favor apropriado na situação, até porque o próprio Joe tinha um. Teria sido considerado grosseiro rejeitar a gentileza. Mesmo assim, receber aquela Coca-Cola produziu um sentimento de gratidão que tornou claro quando Joe anunciou seu desejo de vender alguns bilhetes de rifa. Observe a importante assimetria aqui. Todas as escolhas genuinamente livres foram de Joe. Ele escolheu a forma do seu favor inicial e escolheu a forma do favor de retribuição. Claro que se poderia dizer que o voluntário teve a opção de recusar ambas as ofertas de Joe, mas teriam sido manobras difíceis. Dizer não nos dois momentos exigiria que os voluntários contrariassem as forças culturais naturais favoráveis à reciprocidade. Vamos para mais um depoimento do leitor, de um estudante universitário. Ano passado, no feriado de Ação de Graças, senti uma força da reciprocidade na pele quando meu pneu furou no caminho para casa. Uma motorista com uniforme de enfermeira parou e se ofereceu para me dar uma carona. Eu disse várias vezes que minha casa ficava a 40 km dali, na direção oposta que ela se dirigia. Mas ela insistiu em me ajudar mesmo assim e não quis aceitar o meu dinheiro. Sua recusa em me deixar pagar criou uma sensação desagradável que você discute em seu livro. Os dias após o incidente acabaram causando ansiedade aos meus pais. A regra da reciprocidade e o mal-estar associado ao favor não retribuído provocaram uma pequena neurose na minha casa. Ficamos tentando descobrir a identidade da enfermeira para lhe enviar flores ou um presente, mas sem sucesso. Se a houvéssemos encontrado, acredito que teríamos oferecido a ela qualquer coisa que pedisse. Sem outra maneira de aliviarmos a obrigação, minha mãe, enfim, recorreu ao único caminho que nos restava. Em suas orações e lançamentos de ação de graças, pediu ao Senhor que recompensasse a mulher. E aqui temos uma nota do autor. Além de mostrar que a ajuda não solicitada pode envolver a regra da reciprocidade, esse relato destaca algo que mais vale a pena saber sobre as obrigações que acompanham essa regra. Elas não se limitam aos indivíduos inicialmente envolvidos em oferecer e receber ajuda. Também se aplicam aos membros dos grupos aos quais os indivíduos pertencem. Não apenas a família do estudante universitário se sentiu em dívida pela ajuda recebida por ele, como pesquisas novas indicam que, se fosse possível, teriam quitado a dívida ajudando um membro da família da enfermeira. A capacidade que os presentes não solicitados têm de produzir sentimentos de obrigação é reconhecida por uma variedade de instituições. É comum organizações de caridade enviarem pequenos brindes pelo correio ou pedirem donativos. Recebi 5 só no ano passado. Em todos os casos, havia pontos em comum na mensagem que acompanhava o pedido. Os itens anexados deveriam ser considerados um presente da organização, e o dinheiro que eu desejasse enviar não seria considerado um pagamento, e sim uma oferta de retribuição. Como afirmava a carta de uns programas de missionários, o maço de cartões de felicitações enviado visava encorajar a minha bondade. Não estava sendo cobrado. Deixando de lado a vantagem fiscal óbvia, podemos ver que seria benéfico à organização que os cartões fossem vistos como um presente, ao invés de uma mercadoria. Existe uma pressão cultural forte para retribuir um presente, mesmo não solicitado. Mas não existe uma pressão parecida para adquirir um produto comercial indesejado. A regra pode desencadear trocas desiguais. Existe mais um aspecto da regra da reciprocidade que permite que ela seja explorada visando lucro. Embora tenha se desenvolvido para promover trocas iguais entre parceiros,
A regra pode ser usada para produzir resultados desiguais. Ela exige que um tipo de ação seja retribuído com um tipo de ação semelhante. Um favor deve ser pago com outro favor, não com negligência e certamente não com ataque. Porém, certa flexibilidade é tolerada. Um favor inicial pequeno pode fazer com que a sensação de obrigação concorde com uma retribuição bem maior, já que, como vimos, a regra possibilita que uma pessoa escolha a natureza do primeiro favor gerado da dívida e também a natureza da retribuição quitadora da dívida. Poderíamos ser facilmente induzidos a uma troca injusta por aqueles que queiram explorar essa regra. Mais uma vez, buscamos indícios no experimento de Reagan. Naquele estudo, Joe deu a um grupo de voluntários uma garrafa de Coca-Cola como presente inicial e mais tarde pediu que comprassem algumas de suas rifas por 25 centavos de dólar. O que até agora deixei de mencionar é que o estudo se realizou no final da década de 1960, quando uma Coca-Cola custava 10 centavos de dólar. Em média, os voluntários que ganharam um refrigerante de 10 centavos compraram 2 rifas de Joe, embora alguns comprassem até 7. Mesmo que examinemos apenas a média, vemos que Joe fez um bom negócio. Um retorno de 500% no investimento não é pouca coisa. No caso de Joe, porém, mesmo o retorno de 500% representou apenas 50 centavos. Será que a regra da reciprocidade consegue produzir diferenças significativamente grandes nos tamanhos dos favores trocados? Sob as circunstâncias certas, com certeza. Vejamos o relato de uma aluna minha sobre um dia que ela recorda com tristeza. Há cerca de um ano eu estava para sair de carro, mas ele simplesmente não queria pegar. Enquanto eu insistia, um rapaz do estacionamento se aproximou e conseguiu dar partida fazendo uma chupeta. Agradeci, e quando ele estava indo embora, eu disse que se algum dia precisasse de um favor, era só pedir. Mais ou menos um mês depois, o rapaz bateu na minha porta e pediu meu carro emprestado por 2 horas, pois o dele estava na oficina. Senti certa obrigação, mas também fiquei na dúvida, já que o carro era novinho e o rapaz parecia muito jovem. Emprestei o carro mesmo assim. Mais tarde, descobri que o bom samaritano era menor de idade e não possuía seguro. Ele destruiu meu carro. Como é possível uma mulher inteligente concordar em entregar o carro novo a um estranho, ainda por cima menor de idade, por causa de um pequeno favor recebido um mês antes? Ou em termos mais gerais, por que um pequeno favor inicial com frequência estimula grandes favores de retribuição? Uma razão importante envolve o caráter altamente desagradável da sensação da dívida. Quase todos nós achamos péssimos estar em um estado de obrigação. Ficamos oprimidos e queremos nos livrar disso. Não é difícil achar a origem desse sentimento. Pelo fato de que os acordos recíprocos serem tão vitais aos sistemas sociais humanos, foram condicionados a nos sentirmos mal quando devemos favores. Se ignorássemos as necessidades de retribuir a cortesia inicial de alguém, impediríamos uma sequência de reciprocidade e reduziríamos as chances de que o nosso benfeitor nos ajudasse no futuro. Nenhum desses eventos é benéfico à sociedade. Por isso, somos treinados desde a infância a sofrer emocionalmente sob o peso da obrigação. Ou seja, nós nos dispomos a concordar em prestar um favor maior do que aquele recebido apenas para aliviar a carga psicológica da dívida. Existe outra razão também. Uma pessoa que viola a regra da reciprocidade, aceitando as boas ações dos outros sem procurar retribuí-las, é repudiada pelo grupo social. A exceção ocorre, é claro, quando uma pessoa é impedida de retribuir por forças de circunstâncias ou por incapacidade. Na maior parte dos casos, porém, existe uma aversão genuína por um indivíduo que deixa de se conformar aos mandamentos da regra da reciprocidade. Aproveitador e ingrato são rótulos desagradáveis, mas para evitá-los, as pessoas concordam com uma troca desigual. Combinadas à realidade do mal-estar interno e da possibilidade de vergonha externa, pode resultar num curto psicológico pesado. Por isso, não surpreende notar que, em nome da reciprocidade, com frequência retribuímos com algo maior do que aquilo que recebemos. Não é tão estranho constatar que, por muitas vezes, evitamos pedir um favor necessário, se não estivermos em condição de retribuir. O ônus psicológico simplesmente superaria a perda material. O risco de outros tipos de prejuízo também pode persuadir as pessoas a recusar determinados presentes e benefícios. As mulheres, com frequência, comentam sobre o desagradável sentimento de obrigação de retribuir favores de um homem que lhes deu um presente caro ou pagou uma conta alta no restaurante. Mesmo algo trivial como o preço de uma bebida pode produzir uma sensação de dívida. Uma aluna de um dos meus cursos expressou esse fato objetivamente no estudo que escreveu. Entre aspas, após aprender a duras penas, não permito mais que um sujeito que eu conheça numa casa noturna me pague uma bebida, porque não quero que nenhum dos dois sinta que contraiu uma obrigação sexual. Fecha aspas. As pesquisas indicam que existe uma base na sua preocupação. Uma mulher que, em vez de pagar a própria conta, permite que um homem lhe compre bebidas é julgada, tanto por homem quanto mulheres, como mais sexualmente disponível a ele. A regra da reciprocidade se aplica também à maioria dos relacionamentos. No entanto, em sua forma mais pura, a reciprocidade é desnecessária e indesejável em certos relacionamentos de longo prazo, como em família ou envolvendo velhas amizades. Nesse caso, o que se troca reciprocamente é a disposição em fornecer o que o outro precisa, no momento em que precisa. Sob essa forma de reciprocidade, não é necessário variar quem forneceu mais ou menos, mas apenas se ambas as partes estão cumprindo a regra mais geral. No entanto, parece que desigualdades persistentes podem levar a insatisfações, mesmo nas amizades. A transação permeada de culpa. A regra da reciprocidade pode ser usada por garçons de restaurantes para aumentar gorjetas. O estudo descobriu que garçons que ofereciam aos fregueses um bombom ao apresentar a conta aumentavam suas gorjetas em 3,3%. Se oferecessem 2 bombons a cada freguês, a gorjeta aumentava 14%. E pessoal, finalmente aqui nós chegamos ao fim desse subcapítulo, no qual nós falamos de como a regra da reciprocidade geralmente funciona no nosso cotidiano. Confesso que não foi o meu melhor desempenho na leitura, porque sendo um capítulo muito longo, a gente acaba dando uma travada. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que, se tiver uma sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Deixa o like no vídeo para me ajudar a continuar fazendo o que eu tô fazendo. A minha intenção aqui é continuar evoluindo junto com vocês, por isso que eu tô lendo esses livros e gravando a leitura, disponibilizando para vocês.
Eu quero que vocês curtam e evoluam tanto quanto eu estou evoluindo e aprendendo sobre esse mundo das vendas, tá bom? Então, deixa aí o like no vídeo. Se você não conhece, se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e até amanhã.